Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com a aula de número 9, gente. E olha só, a gente vai estudar hoje sobre essa palavrinha aí que eu queria até ouvir de vocês como é que vocês iriam pronunciar, certo? Então, essa palavra aqui que chama-se o quê? Paráfrase. Não é parafrase, é paráfrase, certo? Gente, mas o que será a paráfrase? Certo? A gente sempre está fazendo uso dela diariamente, mas não sabemos. Então, vamos estudar a paráfrase, mas antes de sabermos o que é paráfrase, a gente vai ter que entender o que é intertextualidade. Por quê? Porque a paráfrase faz parte da intertextualidade. Quando eu falo de intertextualidade, eu tenho dois tipos de intertextualidade. Uma delas é a paráfrase, que a gente vai estudar, e outra dela é qual? É a paródia, que vocês conhecem muito bem. Então, paráfrase e paródia faz parte do quê? Da intertextualidade de um texto. Vamos primeiro entender o que é intertextualidade, certo? Como eu já citei a paráfrase e a paródia, vocês entendem muito bem o que é paródia, então vocês já devem estar aí imaginando que seja a intertextualidade. Gente, a intertextualidade não é nada mais quando afirmamos o que? Dentro de um texto, as mesmas ideias da obra ou de textos citados do originalmente, certo? Então, dentro do tipo de intertextualidade, como eu já falei, a gente vai ter a paráfrase e a gente tem a paródia. Só que nós não iremos ao fundo da paródia, porque vocês já conhecem e nós vamos estudar, que tem lá no livro de gramática de vocês, nós vamos estudar somente a paráfrase por enquanto. Mas fiquem sabendo que paráfrase e paródia faz parte de intertextualidade, que nada mais a intertextualidade é você ler um texto ou encontrar, certo? Outro texto que fale do mesmo assunto daquele que você leu. Por exemplo, olha aqui só essa imagem, certo? Aqui nós temos a imagem de quê? Da Mônica. Mônica é obra de quem? É uma obra de quem? De Maurício de Souza, certo? Então, a personagem Mônica é obra de Maurício de Souza. Mas aqui, quem é que não está ligando essa imagem a outra obra de arte que não é de Maurício de Souza? Eu acho que vocês já ligaram, já fizeram essa ligação dessa obra de arte aqui que nós chamamos, que é Mônica, a personagem de Maurício de Souza, né? E que está relacionada a uma outra obra de arte. Então, essa imagem aqui, ela está fazendo o quê? A intertextualidade. Justamente, ela tem o mesmo conteúdo, embora sejam personagens diferentes. Então, vamos ver aqui, ó. Quem nunca viu, ó, que é o quê? Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, certo? Então, a Mona Lisa, essa obra de arte que é caríssima, né? Então, aqui nós temos a Mônica Lisa. Então, até o próprio texto, esse pequeno textinho aqui, ó, tá fazendo uma intertextualidade com essa obra, que é a obra original, certo? Aqui era Mona Lisa, aqui é Mônica Lisa, que é de quem? Quem é o autor? É Maurício de Souza. Aqui já seria quem? Leonardo da Vinci, que é de 1503, já esse é de 1989. Então, essa imagem aqui nos dá um exemplo justamente do que seja intertextualidade. Então, nessa intertextualidade aqui a gente está fazendo o quê? Uma paráfrase. A gente tem a obra original, mas pegamos essa outra obra que se baseou na original e não fugiu do tema, certo? Então, vamos aqui, ó, paráfrase. Vamos entender agora o que seja a paráfrase. Paráfrase é a interpretação de um texto através de quê? Através das próprias palavras, ou seja, das minhas ou da sua própria palavra, de modo a manter o mesmo pensamento de quem? Do mesmo pensamento do texto ou da obra original. Então, parafrasear, gente, nada mais é do que você fazer a interpretação, seja de um texto,
mas usando as suas próprias palavras. Você não pode fazer aquela interpretação usando a mesma frase do texto original. Quando você faz a sua interpretação usando as suas palavras, certo? Você está justamente fazendo a paráfrase. Vamos aqui, ó. Precisamos entender e ter o cuidado que o quê? Que parafrasear não é copiar, certo? Você não pode, por exemplo, você vê uma frase e acha ela muito bonita por aí, você vê na internet e você copia no seu status e você assina como o autor daquela frase. Se você não é o autor daquela frase, você está o quê? Copiando. E isso aí você tem que ter o maior cuidado, porque copiar é a mesma coisa que plágio, é plagiar. E plágio é crime, certo? Então a gente tem que ter cuidado. Parafrasear é você colocar outras palavras que não mude o sentido do texto, certo? E representar esse texto, mas com a sua própria palavra, com as mesmas palavras do texto original. Você não está fazendo a paráfrase, você está fazendo o plágio. E plágio é crime, certo? Então a gente precisa ter cuidado. Vamos ver só um exemplozinho do que é a paráfrase. Observem só aqui e vamos compreender. O texto original é esse, gente, certo? Aí foi pedido para que fosse feita uma paráfrase, desse a interpretação de outra pessoa. O texto original diz que quando uma mulher cruzava a rua, isso aqui está contando, está narrando um fato. Quando a mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Observem bem todo o conteúdo, todas as palavrinhas, para a gente entender a paráfrase. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Aí foi pedido para que cuidar desse texto e agora vocês da turma vão fazer o quê? Uma paráfrase desse texto. Ou seja, parafrasear não é você copiar o que estava aqui, é você dar a sua interpretação do texto. Então vamos ver o que foi dito em forma de paráfrase do texto original. Olha só. Ao cruzar a rua, observe que aqui tinha. Quando uma mulher cruzava a rua, foi dita a mesma coisa. Ó. Ao cruzar a rua, mas eu não usei nem a conjunção quando, eu usei outro termo. Eu coloquei ao cruzar a rua, mas tem o mesmo sentido, tá vendo? Não mudou o sentido do texto original. Então ficou, ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. Aqui no texto original diz que quando a mulher cruzava a rua, ela foi atropelada por um carro. Então, com outras palavras, mas com o mesmo sentido, parafraseou a frase. Então, a placa foi anotada por testemunhas no local. Olha só o que aqui tinha no texto original. O motorista fugiu e não prestou socorro, porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa, certo? Então, aqui diz, a placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou, olha só, inverteu somente a ordem, mas aqui diz que o motorista fugiu e aqui no texto da paráfrase diz que o motorista ignorou o acidente que causou e fugiu, certo? Aí a última linha, a última frase do texto original diz o seguinte: a vítima foi levada ao hospital mais próximo. Olha o que diz. Um hospital nas proximidades, não usei as mesmas palavras. Aqui tinha o que? Mais próximos, e nas proximidades. Então, um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Embora aqui, ó, e os médicos disseram, eu troquei disseram por falaram, certo? Que aqui tinha condição, foi trocada por seu quadro. Só a palavra é estável, que não tem problema, mas se observarem, todo o contexto é o mesmo do texto original, só que usando palavras diferentes, ou seja, palavras com o mesmo sentido, com sinônimo. Então, parafrasear é isso, gente, não é copiar o que tem lá no texto original. É você dar a sua interpretação usando o quê? As suas próprias palavras.
A gente busca sempre, na paráfrase, você tem que usar muito o quê? Os sinônimos. Procurar entender os sinônimos das palavras, que têm o mesmo significado. Espero que vocês tenham entendido o que é a paráfrase, para não confundir paráfrase com plágio. Plágio é você copiar. Copiar o que é do outro não é permitido, certo? Então, nossa aula sobre paráfrase termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.